O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, o que se veste com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais que um profeta. É de João que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse ano, desde o segundo domingo do tempo de Advento, já são mais de 10 dias, nosso amigo São João Batista está caminhando conosco. De vez em quando, ou quase todos os dias, ele aparece na liturgia para nos indicar o caminho que é Jesus. João Batista é aquele homem cujo próprio nome significa Deus abençoa, ou Deus tem misericórdia. Enfim, são várias as traduções, sempre muito belas, sobre o nome de João. A presença dele, então, no Evangelho já comunica a bênção, já comunica a misericórdia de Deus. E João aponta para Jesus, Jesus que vem. Assim, queridos irmãos, nós, em João, aprendemos o sentido da nossa vida. Em João, como cristãos, nós aprendemos também a nossa missão. João é um homem que nasceu numa família muito bem financeiramente. João, filho de Zacarias, Zacarias era da ordem sacerdotal de Israel. Os sacerdotes, no tempo de Jesus, viviam muito bem, os sacerdotes do povo de Deus. Só para você ter uma ideia, quando vocês visitarem a Terra Santa, talvez muitos aqui já visitaram, lá num lugar chamado Ein Karen, se mostra duas casas de Zacarias. Ele tinha uma casa de verão e uma casa de inverno. Ou seja, não era uma pessoa pobre, digamos assim. Fora o prestígio por ser sacerdote do templo. No entanto, João Batista faz a opção pela pobreza. Ele se veste de pele, se alimenta de mel silvestre, mel da selva, e se alimenta de gafanhotos. Alguém que tinha toda a condição financeira, mas se faz pobre. E sendo pobre, João Batista se faz profeta de uma vida nova. Ele, como filho de um sacerdote, poderia ser também ele sacerdote, seguir a carreira do pai, digamos assim, e ter uma vida muito boa para as condições da época. Mas não, ele abraça a pobreza, e abraçando a pobreza, ele abraça a profecia da vida nova que Jesus vem trazer. Pobreza e novidade evangélica fazem de João
um grande homem. Um grande homem no sentido divino, ao ponto de Jesus dizer que não há homem nascido de mulher maior que João Batista. Assim ele fez a vontade de Deus, com pobreza e assumindo a vida nova e a pregação da vida nova em Cristo Jesus. Do outro lado, olha para vocês verem como que a vida, para quem crê, não é uma realidade relativa. A vida não é assim, pode ser de um jeito ou pode ser de outro, e Deus abençoa de todo modo, e um é assim, outro é assado, mas todos estão abençoados por Deus. Sim, todos são abençoados por Deus. Mas há uma vontade específica de Deus para a vida de cada uma, para a vida de cada pessoa. Olha o que diz aqui no final do Evangelho. O próprio Jesus diz: os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João. E por isso frustraram o projeto de Deus a seu respeito. Há um projeto de Deus para a vida de cada um de nós. E nós podemos, como João Batista, realizar o projeto de Deus na nossa vida, ou podemos, como aqueles sacerdotes, aqueles fariseus e saduceus, frustrarmos os projetos de Deus a nosso respeito. Eis o grande modelo que se apresenta a nós hoje. João Batista, um homem que pela pobreza, um homem que pelo despojamento, um homem que pela pregação, apontando para Jesus, realizou os planos de Deus. Foi fiel aos planos de Deus, não frustrou os planos de Deus e por isso se tornou, aos olhos do próprio Cristo, um grande homem, o maior homem nascido de mulher. Possamos então, queridos irmãos, ter essa consciência hoje, como para a vida de João Batista, como para a vida daqueles fariseus, daqueles saduceus, há um plano de Deus. Há também um plano de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. E quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho e da novidade de Jesus para a nossa vida, mais nós aderimos a esse projeto de Deus e, consequentemente, seremos pessoas mais realizadas. Não realizadas por causa do dinheiro, da fama ou de uma outra coisa do mundo. Realizadas porque íntimas de Deus. Realizadas porque no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.